esquecer disso. Pronto, está gravando a nossa aula. Então, vou fazer uma oração para a gente começar, tá? Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Deus, por esse domingo tão gostoso, Pai, dia esse separado, para que nós louvássemos o Teu nome, dia esse, Deus, separado para o Senhor, Pai. Ó Deus, abençoa-nos nessa manhã com esse estudo de escola dominical, usa, Senhor, minha vida, Pai, para que eu possa transmitir, ó Deus, as verdades do Teu Evangelho a cada um dos adolescentes, Pai. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, durante o decorrer dessa aula, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, ó, eu vou só autorizar mais 2 pessoas aqui. Como a gente está falando nesse tema agora, de comunhão, de viver junto, né? Eu vou tocar uma música aqui para vocês, que aquele dia eu toquei a música pelo YouTube e depois no final deu zebra no meu som. Então dessa vez eu vou fazer ao vivo, tá bom? Então vamos começar com uma musiquinha para a gente ter. É uma aula de escola dominical, mas a gente precisa de fazer disso um momento devocional nas nossas vidas também. Estamos enxergando, né? Deixa eu só admitindo aqui o pessoal. Vamos lá? É uma música bem... música antiga, mas ela é muito bonita, tá? Como é precioso estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém. Então essa música fala muito um pouco daquilo que a gente está estudando. A gente está estudando sobre viver lado a lado, nós estamos estudando que nós precisamos de uma vida em comunhão com as pessoas, né? Então nada melhor do que a gente cantar como é precioso estarmos juntos, andarmos juntos nessa caminhada. Eu vou projetar a aula aqui. Ô Neto. Oi. Acho que a Gi tá tentando entrar. Então, é que eu tava tocando, aí o pessoal eu falei pra ela esperar só 1 minuto só. Deu certo, deu certo. Mas eu já... Tô aqui. Já coloquei todo Obrigada, mundo aqui já. gente. Que isso. Ô, Gi, você que chegou agora, nós cantei aquela música Como é Precioso, tá? Que é uma letra muito bonita. Então vamos lá, vamos seguir nossa aula do livro aí chamado Lado a Lado, né? Então nós tivemos a primeira aula, falou sobre a vida é difícil e os nossos corações estão ocupados. Na aula passada, o Wellington falou para a gente sobre as circunstâncias difíceis encontram corações ocupados e o pecado que pesa muito. Então hoje nós vamos fazer a terceira aula do 5º e do 6º capítulo do livro, chamado Peçam Ajuda ao Senhor, né? E peçam ajuda às outras pessoas, né? Então, até agora, né, aqui o estudo que nós temos feito do livro, nós identificamos 2 batalhas da humanidade, uma batalha do homem, né? A nossa batalha diária. A primeira é que existem circunstâncias difíceis, né? Como nós vimos na primeira aula, a vida é difícil, né? Não é fácil para ninguém. Todo mundo tem problema. Eu tenho problema, você tem problema. Cada um tem um problema diferente do outro, né?
A minha vida, os meus problemas na vida adulta são o seu problema no começo da adolescência é outro, o seu problema do final da adolescência é outro, mas enfim, debaixo do sol aqui, para a gente usar uma linguagem bíblica, ou na vida que nós temos aqui, essa vida que é dádiva do Senhor, mas por conta do pecado, né, entrou o mal no mundo, entrou o problema no mundo, e com isso todo mundo tem problema. Só que o segundo ponto do peso desse problema são os nossos corações, né? Nós temos um coração endurecido, nós temos um coração propenso a pecar, nós temos um coração mau, né? Então, tudo isso vai falar que agora nós identificamos essas duas batalhas na nossa vida, né? As duas aulas que nós tivemos. Então, agora nós vamos caminhar com a aula Peça Ajuda. Então, o livro ele vai dar uma direção muito boa para a gente, uma ótima direção. Ele vai falar o seguinte, que a resposta para ambas essas duas coisas, né, que são as circunstâncias difíceis e os corações endurecidos, a resposta para ambos é falar com o Deus que ouve. É isso mesmo. Muitas vezes nós temos essa distância de Deus, né? A gente olha Deus lá em cima, no seu alto céu, e nós aqui, míseros pecadores aqui na terra, pecando e vivendo nossa vida cotidiana aí de maneira desconexa com Deus, né? Então nós temos essa coisa, esse empecilho no nosso coração, e muitas vezes a gente acha que Deus não ouve. Deus não ouve a nossa oração, Deus está longe da gente, né? E isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira que muitas vezes o nosso coração quer colocar para a gente, é uma mentira que às vezes o inimigo das nossas vidas usa contra a gente, né? Nós temos um Deus relacional, nós temos um Deus próximo, um Deus conosco, um Deus que visita o seu povo, um Deus que inclina os ouvidos e vê a oração que os seus filhos fazem, né? Mas entenda, eu penso assim e você pensa assim. Às vezes você fica pensando assim, pô, o Netão tá dando uma aula aí, é o perfeito, sabe tudo. Não. Eu também tenho problemas, eu também tenho dificuldades, né? Inclusive essa aula, quando a gente começa a preparar a aula, primeiro ela fala para o nosso coração, Deus trabalha com a gente, com o professor, para que nós possamos transmitir para vocês. Porque se essa aula não servir nem para mim, nem para o Zan, nem para o Wellington, ela também não vai servir para vocês. Então Deus fala conosco primeiro, para que nós possamos refletir, para que nós possamos olhar a aula e assim a gente transmite para vocês. Então, essa dificuldade que a gente vê na vida não é só uma dificuldade de vocês, é uma dificuldade nossa também, uma dificuldade minha também. Eu tenho dificuldades também. Muitas vezes eu perco também essa noção do todo, né? Eu perco também um pouco disso, que se eu orar para Deus, Deus vai me ouvir, né? É muito interessante, ó, em 2014, já vai fazer, nós estamos em 2021, vou falar assim, mas daqui 3 anos, vai fazer 10 anos que a gente foi para Moçambique, lá visitar o missionário Horácio. E quando nós ficamos aqueles dias lá em Moçambique, foi muito interessante. Porque para tudo a gente viu o pessoal pedindo oração para o pastor Horácio. Então o pessoal ligava ao pastor, pastor, meu filho está com uma diarreia, pastor, meu filho não sei o quê, pastor, minha mãe não sei o quê. Sabe? A gente vê aqueles probleminhas, sabe? Tipo assim, pô, tá com diarreia, vai na farmácia, compra um remédio. Ah, tá gripado, a gripe é um vírus, 7 dias é o ciclo, vai acabar e tal. A gente que vive assim, vamos colocar de certa forma, num lugar privilegiado, nós somos abastados financeiramente, nós perdemos um pouco essa dimensão de buscar Deus, né? Agora, lá quando a gente estava vendo essas pessoas, entendam, né? Moçambique inteiro tem 3 hospitais. Um país inteiro tem 3 hospitais. Só Rio Preto tem HB, Alsta, Benê, Santa Helena e Santa Casa. Rio Preto tem 5. Um país tem 3, né? Outra coisa, as pessoas lá não têm grana igual tem aqui, não tem farmácia igual tem aqui, não tem. Se você for na sua casa aí agora, toda casa tem uma caixinha de remédio, eu aposto, né? Se você for na caixinha de remédio puxar, você tem uma farmácia na sua casa. Lá eles não têm isso. Primeiro que não tem essa oferta grande de medicamento, e também não tem grana para comprar isso aí. Então as pessoas, que era o primeiro ponto que quando as pessoas estavam doentes, qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto era buscar a Deus, era pedir oração para o pastor. Diferente da gente. A gente não, o primeiro ponto, o que é? Ah, vou na farmácia, quero um remédio. A gente esquece de orar, a gente esquece
que Deus pode nos curar daquele momento, que Deus pode tirar a nossa ansiedade, que Deus pode aliviar os nossos sintomas. A gente esquece de tudo isso. E aí, quando nós chegamos em casa, foi muito interessante. Estava eu e a Fabi no carro, e aí eu não lembro se era eu ou ela, estava com dor de cabeça. Aí eu, tipo, não sei se foi ela que falou para mim ou eu que falei para ela, mas foi tipo assim: nossa, você tá passando dor de cabeça o dia inteiro, para na farmácia e compra um remédio. Aí veio assim: nossa, mas Neto, seu tonto, o que é isso? Você não ficou lá em Moçambique? Você não viu que primeiro as pessoas oravam? Você não viu que primeiro as pessoas pediam oração para o pastor? Sabe? Então, isso vai se perdendo, né? Isso foi necessário, esse entendimento de eu estar lá, vivenciar tudo aquilo, olhar tudo aquilo, ver aquelas pessoas com aqueles pedidos de oração, né? Para eu poder entender um pouco disso também. E hoje, 7 anos depois, eu acho que eu falaria a mesma coisa. Compra um remédio, né? Então essa aula ela é abençoada por causa disso. Nós temos que sempre sermos relembrados que nós precisamos de Deus, né? Em meio às dificuldades, em meio aos nossos corações propensos ao mal, a incredulidade nossa, nós temos que lembrar isso, porque nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Opa, deixa eu lá. Então, lá em Mateus 7, Jesus vai falar o seguinte, ó: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deixa eu perguntar aqui, nós estamos aqui em quase 15 adolescentes. Algum dia seu pai te deu alguma coisa ruim? Vamos lá, vamos fazer um. Eu vou tentar lembrar aqui, fazer um exame de consciência aqui. Zan, você que é uma inditosa velhice nossa, algum dia sim que seu pai, sua mãe, você pediu alguma coisa e ele te deu alguma coisa ruim? Não. Nunca. Só Não quando é? eu prontei e eu não pedi, aí ao mesmo tempo eu pedi, sendo Dilma, né? Então, mas aí vamos falar assim, o dia que você levou aquela correção lá da Havaiana, Sim. foi necessário. Nós estamos falando o seguinte, eu chegar pro meu pai, pai, me dá um Uma chocolate. bala. Seu pai, não, É, não foi chocolate não, você vai comer isso aqui, veneno. Nossa, vou Giló. exagerar. Mas, não, Giló ainda é gostoso. Mas não, vou Para exagerar. criança, não. Então, galera, Jesus está usando esse exemplo, né? Se vocês que são maus, ó, vocês, seus pais, né? Vocês são maus, vocês sabem dar coisa boa aos seus filhos, né? Imagina o pai de vocês, imagina Deus. Mas qual é a chave disso, né? Aos que pedirem, né? Então nós temos aqui um primeiro pressuposto aí. Tem que pedir, se não pedir, não ganha, né? Não estou falando só de coisas materiais, tá bom? Estou falando de tudo, tá? Tô falando até daquela prova que você vai fazer na escola e você estudou, mas você faz aquela oração rápida, né? Senhor, ó, me abençoa naquela prova, faça que eu possa lembrar tudo que eu estudei, sabe? Qual que é a chave disso? É nós pedirmos, né? Mas aí vem o primeiro ponto, né? Que nós precisamos orar, mas nós resistimos, né? Então, por que às vezes nós resistimos a orar? Vamos lá. Quem quiser participar, pode falar aí, liga seu microfone, fica à vontade, tá bom? Então, a gente vê que nunca é fácil a gente falar abertamente com Deus, né? É, falar assim, Senhor, nós precisamos de ajuda, né? Nós resistimos a isso, nós elaboramos 1000 planos antes e depois nós consultamos o Senhor. O livro vai apontar duas coisas para a gente. A primeira, nós resistimos por causa que nós somos ansiosos, né? O texto fala o seguinte, ó: as pessoas ansiosas sabem que estão necessitadas, mas seu instinto é de se preocupar com as coisas que poderiam vir nos dias apocalípticos, para que possam ficar preparadas. Então, a ansiedade ela toma o nosso coração. Ela toma o nosso coração. E a segunda coisa que nos impede de orar é a autossuficiência, né? Eu posso, eu quero, eu vou resolver isso, né? E eu vou fazer do meu jeito. Nós temos isso dentro da gente. Não é só
não é só eu, não é só o Zan, não é só o Wellington, não é só a Giovana, todo mundo, né? Nós sofremos desse mal, nós sofremos por ansiedade, nós sofremos por autossuficiência, nós achamos que nós podemos tudo, nós achamos que todas as coisas a gente tem a solução, né? Vamos lá. Então, Filipenses 4:6 vai falar o seguinte, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Olha o que o texto bíblico fala pra gente, né? Neto, você é um cabeção, você resiste a orar, porque você é ansioso, porque você é autossuficiente. Mas olha aqui, olha o que Deus está falando. Não fique inquieto, não é? Não fique inquieto por quê? Por coisa alguma. Todas as coisas estão debaixo da vontade do Senhor. Antes, Neto, de você ficar inquieto, de você fazer 1001 planos, de você achar que você vai conseguir resolver tudo, né? Faça suas petições, faça suas orações, faça suas súplicas, torne isso conhecido para Deus, né? Você já orou a Deus, né? Então, nós temos liberdade para falar com Deus. Olha só, né? Nós vimos que através de Cristo, né, nós temos liberdade. Né? Lembra daquela música? Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, né? Contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu o quê? E nos deu completo acesso ao coração do Pai, né? Aí vai falar que o véu que separava, o que era esse véu? Antes as pessoas elas tinham que ir para o templo, existia um véu dos santos para o santos dos santos, onde só o sacerdote entrava lá e ele falava com Deus, o resto do povo não. Mas esse véu foi rasgado. Então, eu e você agora, nós temos liberdade com Deus. Nós podemos chegar e falar, Senhor, tá difícil. Senhor, a minha carga tá grande. Senhor, olha, eu não tô conseguindo. Senhor, eu tenho um problema de entender matemática. Ó, eu tenho, tá? Essa é a minha oração. Senhor, eu não consigo entender física. Senhor, para que serve química? Né? Ou se não, Senhor, eu não consigo decorar a história do Brasil, né? Então, tudo isso a gente tem. Ou se não, Senhor, estou com um problema de relacionamento com o meu irmão. Senhor, meu pai e minha mãe não me entendem. Tudo isso, né? Todas essas inquietudes, a gente tem que levar isso para Deus. Então, por quê? Nós devemos deixar essa resistência, essa ansiedade, essa autossuficiência de lado. Isso aí tem que sair fora das nossas vidas. Nós devemos levar isso para Deus. Aí o segundo ponto que o livro vai falar para a gente é que a gente precisa fazer oração de confissão, né? Então, desculpa. São as orações da Escritura. Olha que interessante isso aqui, ó. Eu não sabia disso. Existem cerca de 200 orações registradas na Bíblia, né? Olha, eu não sabia que era tudo isso de oração, eu não tinha noção disso, tá? Mas olha quanta oração tem na Bíblia. Eu gosto muito da oração de Jabes, lá de 1 Crônicas 4, que é uma oração super curtinha, assim, que ele fala, Senhor, alarga a minha terra, Senhor, provei e tal. É uma oração de 3 versículos, depois você vê lá que é Crônicas 4:9. É uma oração, assim, daquelas, sabe, aquelas oração instantânea, assim, é uma oração bonita. Mas existem cerca de 200 orações na Bíblia. O que o livro põe isso pra gente, né? São modelos de oração que nós podemos recorrer. São modelos de oração que nós possamos buscar, né? Nós temos lá no Salmo 130, que é uma oração muito bonita, uma oração de Davi, né? Que ele clama por socorro, ele vai falar assim que ele se Deus não ouvir a voz dele, ele vai à sepultura, né? Uma oração de uma pessoa bem desesperada, né? E Lucas 11:1 vai falar o seguinte, ó: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E aí nós sabemos qual é essa oração, né? Eu peguei aqui, ó, 5 exemplos de oração.
A primeira oração é a oração de Josué. É a oração que parou o sol. Tá ligado esse sol que gira em torno da Terra, que demora 365 dias e 6 horas para a Terra dar o giro todo em volta dele? Esse sol Ah, um dia parou. Você sabia disso? Que esse sol um dia parou? Então o povo de Israel estava em guerra e o povo precisava vencer naquele dia. E Josué vai e ora a Deus e fala: Senhor, para o sol. É isso aí. É muita loucura, mas eu acredito. Esse não tem nenhum sol, terraplanista aqui não, né? não, de jeito nenhum. Esse sol parou um dia. Olha que interessante. Por quê? Por causa de uma oração, né? O segundo ponto é a oração de Ana, né? Fala que Ana queria muito ter um filho, né? Tem aquela musiquinha, Ana casada com Eucana. Vocês lembram disso do OCP, né? Então Ana queria muito ter um filho e ela faz o quê? Ela faz uma oração, Senhor, dá um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. E quem foi esse filho? Né? Foi Samuel, um dos grandes profetas da história de Israel. Terceira, foi a oração de Elias. Elias estava lá no vale, lá com aquele monte de macumbeiro lá, um monte de feiticeiro. E Elias fala, Senhor, pá, joga fogo do céu, destrói tudo isso aí, né? E vem fogo do céu, olha isso, galera. Né? Então, no céu, nunca vive fogo do céu, mas Elias orou e veio fogo do céu. Outra oração é a oração da igreja primitiva, que é quase uma espécie de um credo apostólico também. E nós temos a oração que Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Então, eu quis mostrar aqui 5 orações, mas a Bíblia ela mostra mais de 200 orações, né? Ela mostra modelos de oração. Então, quando a gente está aflito, quando a gente está necessitado, quando a gente está enlutado, quando a gente precisa de uma cura, sempre quando a gente precisa de alguma coisa, ou quando a gente precisa de fé, ou quando a gente precisa de confiança, quando a gente precisa de mais comunhão com Deus, a Bíblia tem modelos de oração. Porque tem momentos que a gente não tem forças para fazer oração. E é fato isso. Tem momentos de dificuldade na nossa vida que parece que a gente perde a nossa fé, tá? Mas a gente não perde a nossa fé, tá bom? Vamos para frente. Agora, o que o livro aponta, que é um ponto interessante de você começar a sua oração, é a oração de confissão. Você sabe, quem assistiu o culto hoje, o Robson iniciou o culto, seminarista Robson, nós cantamos um hino. Depois do hino, ele pediu para o seu Zé Carlos fazer uma oração. Alguém lembra qual era a oração? Chamada oração de confissão. Comece a prestar atenção na liturgia. Toda vez que nós vamos iniciar um culto, a primeira coisa que nós fazemos é uma oração de confissão, né? Ela tem que estar no começo. Por quê? Porque nós temos que nos apresentar a Deus limpos, sem pecados, né? Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Galera, em 10 minutos o link vai cair, a gente volta no mesmo link, tá? Em 10 minutos vai cair a aula aqui, a gente volta no mesmo link, tá bom? Então, o importante é essa oração de confissão. Então, o perdão dos pecados, ele é essencial para a satisfação humana, tá? Então, todos nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados, né? Essa carga que nós temos, esse pecado que nós temos, nós precisamos disso, né? Nós necessitamos disso, né? Então, quando tudo está reto diante de Deus, nós experimentamos uma paz duradoura, que é imperturbável pelas decepções da vida. Essa paz, né, é chamada de shalom de Deus, né? Então, apenas a confissão e o perdão que eles trazem essa shalom, né? O perdão dos pecados, ele é essencial, né? E a palavra hebraica para isso é chamada shalom, né? Então, essa oração que a gente viu, né, ela é para conhecer melhor a Deus. Então, ela é como se fosse um ciclo. Então, a primeira coisa, nós invocamos o perdão de Deus, certo? Depois que nós invocamos o perdão de Deus, nós temos essa paz de Deus, né? Nós temos essa confissão de perdão de Deus. E logo após o perdão de Deus, nós temos uma mudança de caráter. Então é como se fosse um ciclo nas nossas vidas.
Quando nós invocamos e pedimos a Deus por perdão, logo Deus derrama a shalom, a paz sobre as nossas vidas, e aí nós temos o quê? A mudança de caráter. Daí eu não faço mais aquilo que eu fazia, né? Eu mudo a maneira com que eu faço, eu mudo minhas condutas, né? Eu vou me amoldando ao caráter de Cristo, que isso é o sentido nosso de santificação, esse processo de santificação. Porque se não fosse assim, no dia que você se converteu, foi arrebatado para o céu, não precisa mais de ser aqui na Terra, né? Mas você está aqui na Terra para quê todos os dias? Você faz ano a ano, caminhada a caminhada, aprendendo uma coisa de cada vez, por quê? Por esse processo de santificação, né? Para você ir ficando com o caráter de Cristo, tá? Aí nós vamos para o sexto ponto, né? O consolo do salmista é o conhecimento sobre Deus. Então o salmista vai falar o seguinte: e quanto mais você conhece de Deus, mais consolo você tem. Por isso que a gente sempre frisa aqui a importância de quê? De leitura bíblica, de devocional, né? Vocês receberam um livrinho aí no primeiro dia de UPA sobre um devocional, acho que são 3 minutos por dia, não é? Gente, é 3 minutos por dia. Eu jogo um joguinho chamado Candy Crush. Não, Candy Crush não. Oh, meu Deus, fugiu aqui. É Clash Royale. Fugiu. Cada partida são 3 minutos, né? Não sei quem joga Clash Royale também. Mas olha só, 3 minutos, uma partida de Clash Royale, você pode fazer um devocional de manhã, né? Então, por isso que a gente fala muito, galera, lê a Bíblia, faz devocional, ora, né? Vai à igreja, isso tudo são meios de graça, são maneiras com que nós tenhamos conhecimento de Deus, com que a palavra de Deus enche o nosso coração. Para quê? Para que nós desfrutamos mais desse consolo, né? Então, o apóstolo Paulo é um grande exemplo para a gente disso, né? Porque se a gente for analisar lá a ficha do apóstolo Paulo, ele vai falar que ele foi rejeitado por pessoas, né? Ele tinha um problema crônico de saúde, ele sofreu naufrágios, né? Ele estava no final da vida em prisão domiciliar, né? Então ele vai falar lá em Filipenses 4:12, vai falar o seguinte, ó: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Então, por que o apóstolo Paulo ele dá esse testemunho da fé dele, né? Porque em tudo ele estava em paz, pois sua necessidade mais profunda, que é de conhecer a Deus, havia sido satisfeita, né? Paulo possuía Jesus, o que significava que ele possuía tudo. Tem uma música antiga que ela fala assim, ó: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Mas quem ama este mundo no céu não tem nada. E aí vai. Ou seja, Baú do Netão. essas músicas. Mas quem tem Jesus tem tudo, né? Por isso que Paulo pode falar, olha, eu sei o que é passar necessidade, né? Eu tenho um testemunho lá dele de quantas chicotadas ele levou, quantos naufrágios ele sofreu, né? Eu sou sincero, eu acho que eu não aguentaria passar por 1/10 do que Paulo passou, né? E eu dou graças a Deus que eu vivo hoje, nesse tempo presente. Você já pensou se viver na época do apóstolo Paulo, lá dos apóstolos, que o Império Romano chegava, mostrava a espada para você e falava: e aí, você nega Jesus ou não? O cara falava: não, pá, vai ser crucificado, vai para o Coliseu. Já pensou? Né? Só que o nosso desafio é diferente, né? Nós não temos essa morte física toda hora na nossa porta, né? Como os primeiros crentes da igreja, ali dos primeiros séculos, se reuniam escondido. Nós temos essa liberdade de culto, graças a Deus por isso, mas nós seremos mais cobrados por isso também. Agora, você já pensou o que Paulo passou? Será que eu suportaria isso? Sou bem sincero, eu não sei se eu suportaria tudo isso,
sabe? Agora, Paulo fala, ele sabe o que é passar necessidade, né? Ele já teve fartura, ele aprendeu o segredo. Qual é o segredo? O segredo é Cristo, o segredo é Jesus, né? Então, esse consolo aqui do salmista, esse conhecimento de Deus, né? Todo esse conhecimento que nós temos, ele serve para a hora da aflição, é para a hora da dor. Então, é nessa hora que nós colocamos em prática todas as coisas. É na hora que vem um problema e você, pumba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe aquele negócio que você está afiado com o versículo bíblico? Sabe? Veio outra dificuldade, tua cabeça já está treinada já. Né? Tua cabeça já está treinada. Veio uma coisa, veio uma circunstância, veio um problema, veio uma dificuldade, pumba, já vem um versículo na sua mente, já a shalom de Deus já entrou no seu coração. Né? Então vamos lá. Estão comigo, galera? Estou falando muito rápido. Qualquer coisa, levanta a mão aí, a gente volta, tá? Então, se o nosso... Peraí... Deixa eu... Se o nosso discernimento de Deus é fraco, ficamos com um Deus que é uma estranha composição de verdade, de mentiras satânicas, de nossos desejos e expectativas. Então, a visão que nós temos sobre Deus é aquilo que nós temos no nosso coração. Então, se nós temos um discernimento que Deus é um Deus fraco, né? Então nós temos um Deus que não é verdadeiro, né? Nós acreditamos em mentiras satânicas. Nós achamos que nossos desejos e nossas expectativas estão acima de tudo. Sabe criança mimada? Você já foi chamado de mimada? É mais ou menos isso. Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Não é assim, né? É muito interessante isso, né? Então, todo sofrimento, ele levanta uma questão relacional, né? Então, quando você está no meio de sofrimento, se você não tem o teu alicerce em Deus, se o teu chão, assim, né, não é Deus, né? Você tem um problema relacional. E a primeira pergunta, você vai falar o seguinte, será que Deus me ama? Né? Essa é a primeira pergunta que eu faço, que você faz, todos nós fazemos. Será que Deus me ama? Por quê? Só porque os meus desejos, as minhas expectativas não foram supridas? Né? Gente, vai fechar agora. Então já vamos sair e vamos voltar no mesmo link, tá? Eu vou sair aqui, então já volto no mesmo link. Bora lá, galera. Gravando a segunda parte, então. Dá um sorriso aí. Vamos voltar aqui onde nós paramos. Smile. Aqui. Então a gente está vendo até esse ponto, né? Todo sofrimento levanta uma questão relacional. Será que Deus me ama? Né? Vamos para o sexto ponto. O sexto ponto é a gente colocando em prática tudo isso que nós vimos até agora, né? A gente vai colocar em prática a oração. Então, as escrituras, elas nos levam das circunstâncias às questões do coração, né? Elas saem de um ponto e levam para outro, né? Então, um exemplo que o livro dá dois exemplos. O primeiro é a oração pela cura de uma tia. Eu vou ler aqui, ó, como é interessante essa questão da prática da oração. A oração pela nossa tia doente incluirá suas circunstâncias, saúde física e a sua alma. Então, oremos pela cura e oraremos para que o seu interior seja renovado, principalmente através do reconhecimento da presença de Deus, ao passo que o seu corpo nunca será totalmente renovado nessa vida. Então, sabe quando uma tia sua está doente? É isso que o texto vai falar o seguinte, você vai orar por essa tia? Você não deve orar simplesmente só para que Deus restaure a cura dela. Você tem que orar pela alma dela. Você tem que orar para que ela reconheça Deus agindo na vida dela. Olha que dimensão diferente dentro da oração, né? O segundo exemplo que ele dá aqui é sobre a oração pela minha agenda. Olha que interessante, né? Então, quando eu vou orar pela minha agenda, Senhor, tipo assim, nossa, eu tô tão sem tempo, nossa, eu tô ocupado, tô um monte de coisa, né? Então, quando eu vou orar pela minha agenda, eu tenho que orar primeiro ponto. Eu tenho que me confessar de querer agradar todas as pessoas.
né? É o primeiro ponto que a gente tem. A gente sempre tem essa mania de querer agradar todo mundo. Então a gente lota a nossa agenda, esgota o nosso tempo em função de outras pessoas, né? O segundo é sobre a nossa obsessão por jogos, né? Eu vou incluir aqui um Netflix também, uma série, alguma coisa. De repente a gente está sem tempo porque a gente está vendo muita série. Olha só, está consumindo a gente, ou por jogo de celular, ou por videogame, por qualquer outra coisa. Então, quando você pensa na sua agenda, quando você pensa em 24 horas que Deus te deu, e o que você está fazendo com isso, você está reclamando que você não tem tempo, você tem que pensar o quanto tempo você está perdendo também. Outra coisa, a gente tem que orar também para Deus nos dar fé, para a gente assumir um dia sabático. O que é um dia sabático? É um dia de domingo. É esse dia que é o dia nosso do descanso, né? Que é o Sabbat Day, é o dia do descanso. E esse dia é de quem? É meu? É teu? Não, esse dia é do Senhor. A gente não pode esquecer isso, a gente não pode tirar isso da nossa mente, que o dia de hoje é o dia do Senhor, né? E o quarto ponto é graça para a gente se concentrar no que é preciso. Então, vocês viram como que um simples ponto, a hora que a gente fala, eu não tenho tempo, a hora que a gente vai fazendo tipo um raio-x, todo mundo sabe o que é raio-x, né? Tipo, tô com dor nesse braço aqui. Aí você vai no médico, o médico coloca o celular no aparelho, ele vai tirar um raio-x, ele vai ver por dentro aqui. Ele vai ver como que tá o teu osso aqui, né? Então esse seria um raio-x da minha e da sua agenda. Então quando Ô, a gente Neto, fala... Oi, pode falar, Zan. isso mostra a prioridade das coisas mundanas, né, com relação a Deus, né? Porque se estamos muito ocupados é porque estamos dando prioridade a coisas mundanas ou atividades, mas Isso. que diante de Deus tem mais representatividade no nosso coração. Justamente, justamente. Quando a gente pensa em pecado, né, a gente gravou uma frase. O que é pecar? Errar o alvo, não é? Você sempre gravou isso aí, não foi? Então agora eu vou te dar outra frase para você entender também. O que é pecado? Amor fora de ordem. Isso é pecado. Quando eu coloco algo que eu amo acima de outra coisa. Então, quando as minhas coisas, eu tenho uma lista de várias coisas. Quando algo está fora da ordem, isso que era bom se torna um pecado. E é isso que a gente está vendo aqui na questão da agenda, né? Então lá eu tenho as minhas prioridades. Só que quando eu coloco uma prioridade acima da outra, o meu amor está fora de ordem. Isso traz pecado no meu coração. Então, quando a gente vai partir para a prática da oração, né, como nós estamos vendo aqui, a gente tem que fazer um diagnóstico de como a gente vai orar, né? Seja essa tia, esse parente que está doente, esse amigo de escola que está doente, Senhor, cura essa pessoa, mas também, Senhor, revela o teu amor para ela. Senhor, que através dessa cura que ele tenha, Deus, ela possa te conhecer, sabe? A gente vai ampliar a oração, a gente vai estender a maneira com que nós oramos por outra pessoa. A mesma coisa quando nós oramos por nós, que é o caso aqui de uma agenda. Eu não tenho tempo, eu não consigo fazer nada, meu dia não rende. Para, né? Como está a ordem das coisas, né? Então, quando nós oramos pela cura e oraremos para que o seu interior seja renovado, principalmente através do reconhecimento da presença de Deus, né? Então, isso faz parte da prática da oração. Aí a gente vai entrar já no segundo ponto, que é peça ajuda, né? É muito difícil pedir ajuda, né? Pedir ajuda às pessoas faz parecer mais fácil clamar a Deus se nós formos comparar. Porque olha só, por que a gente pede ajuda? Vamos lá. Por quê? Por que você pede ajuda de alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Porque você não consegue fazer Quando algo. você não está conseguindo Exatamente. executar aquilo E ou administrar aquilo de forma adequada. Isso. Por exemplo, antes de começar a aula, eu liguei pro Zan. Zan, meu Zoom de novo não tá saindo som. Por que que eu liguei? Por que que eu fiz isso por Zan? Entenda, porque não sou capaz de resolver o problema. Então, quando você pede ajuda para alguém,
você mostra a tua fraqueza, você mostra a tua incapacidade de resolver aquilo. Olha que interessante. Por isso que ele está falando o É, seguinte, que às vezes você pedir ajuda para as pessoas é mais difícil do que clamar a Deus. Porque para Deus, você vai lá no teu quarto, pega o teu lençol lá, se cobre, Senhor, me ajuda, Senhor, e clama e vai, não sei o quê. Só que a hora que você sai, você opa, virei a Mulher Maravilha. Não, Mulher Maravilha não. Virei o Superman de novo. Eu posso tudo, eu sou tudo. Não é? Para as pessoas, hoje é falado por aí que você não deve demonstrar as suas fraquezas. Isso é uma mentira. Ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha, ninguém é o cara, ninguém é nada. Né? Nós devemos, nós precisamos pedir ajudas para as pessoas. E para isso, o nosso ego, a nossa autossuficiência, isso aí vai embora. Que nós mostramos para as pessoas que nós precisamos de ajuda, né? Então Deus já sabe que somos fracos e carentes, mas e as outras pessoas, né? Será que a gente quer mostrar essa casca, essa pose de que eu posso tudo, eu sou o bom demais, né? Uma música da época do Zan aí, né? Então, é isso que nos leva a pedir ajuda, né? Então, mesmo Paulo, aquele que já passou por tudo que nós vimos lá, que foi um exemplo, né, ali para trás, ele, lá em 1 Tessalonicenses 5:25, ele vai falar assim, irmãos, orem por nós, né? Ou seja, Paulo não estava mais envergonhado por sua fraqueza e pela sua necessidade. O mesmo Paulo que falou que suportou todas as coisas. O mesmo Paulo que sabia passar por tudo, por dificuldade, por coisa boa, já teve isso, já teve aquilo. O mesmo Paulo que sofreu por traições de pessoas, o mesmo Paulo que sofreu naufrágios, o mesmo Paulo que sofreu não sei quantas chibatadas, o mesmo Paulo que estava preso. Esse mesmo Paulo, o que ele fala? Irmãos, orem por nós, né? Então, esse mesmo Paulo, homem forte, vamos falar assim, homem cascudo, que aguenta pressão, que aguenta as coisas. Esse mesmo Paulo, peraí, tem alguma coisa no chat aqui. Esse mesmo Paulo está falando, irmãos, orem por nós. Esse mesmo Paulo está pedindo ajuda dos irmãos. Esse mesmo Paulo está pedindo ajuda da igreja, né? E aí depois que você pede ajuda para os irmãos, depois que você pede ajuda para as pessoas, qual é o ponto? Testemunho. Primeira coisa, agradeça a Deus e as pessoas que oraram por você e com você, né? É muito a gente é muito ingrato em relação a isso, né? Tem um hino do nosso cenário que ele fala: conte as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás feliz o quanto Deus já fez. É isso aí. Conte as bênçãos, fale, testemunhe. Fala, Zan, obrigado porque você orou para mim. Wellington, obrigado que você orou para mim. Olha só, aquele problema que eu tinha, graças a Deus, Deus entrou e resolveu aquele problema. Então, o ponto principal nosso é a gratidão, é o testemunho, né? Quando nós compartilhamos as respostas de Deus, as nossas é. orações, estamos compartilhando com os outros que Deus age em favor do seu povo. Quando nós Como falamos, diz, pode falar, como Zan. diz a palavra, né? Quando nos mostramos fracos é que Deus se faz forte nas nossas vidas, né? Isso mesmo, né? Então, quando a gente compartilha com as pessoas, né, nós estamos mostrando Deus, nós estamos mostrando que Deus age, que Deus vem de encontro ao seu povo, que Deus ouve as orações dos seus filhos, que Deus intervém nas nossas situações. Aí agora, para a gente encerrar, eu vou deixar duas perguntas com vocês. A primeira, você já orou por alguém? Alguém já chegou para você e falou assim: ore por mim, estou passando por isso, por isso, por isso. E aí? Já? Se não, por quê?
Será que essas pessoas que você convive não estão vendo você como alguém que ora? É a primeira pergunta pra gente. Se você já orou e você já perguntou para essa pessoa se Deus respondeu as orações, e em segundo Ai, lugar, se alguém nunca pediu para você orar, por quê? Né? E o terceiro, e o segundo, você já compartilhou com alguém um pedido de oração? Olha só, né? Será que nós, né, vocês adolescentes, no começo da caminhada cristã, que agora vocês entraram em outra fase, né? Vocês entraram no começo da vida adulta já. Vocês já saíram da parte de criança, vocês já entraram no começo da vida adulta, né? Você já tem problemas, você já sabe que você deve procurar Deus, você já sabe que você precisa compartilhar com alguém um pedido de oração, que você deve pedir para alguém orar junto com você. Você já fez isso já? Você já compartilhou com alguém um pedido de oração? Eu vou deixar um exercício para vocês agora. Um exercício de hoje. Vocês vão parar, depois pode ser depois do almoço, para um pouquinho e olhem em qual ponto da sua vida está difícil a caminhada cristã, em qual ponto você tem precisado orar, em qual ponto você tem precisado se fortalecer, onde está ali uma dúvida sua. Pense em uma pessoa para você compartilhar isso. E ore por um tempo. Estabeleça um tempo. Senhor, quero orar com essa pessoa, quero pedir para essa pessoa orar comigo durante tanto tempo e tal. E depois vou te desafiar a testemunhar isso, tá? Então, esse é o exercício de hoje cedo. Esse é o exercício da nossa aula. A aula é: peçam ajuda. Para quem? Primeiro, para Deus. Segundo, para alguma pessoa do seu convívio, né? Então nós entendemos que nós somos seres que nos relacionam, nós nos relacionamos com as pessoas, nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos uns dos outros. Então por isso que a gente canta: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Por isso nós cantamos: e juntos lado a lado andamos com Jesus. Será que isso é só da boca para fora? Será que isso é só um blá 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 nosso? Ou a gente pode fazer cumprir isso nas nossas vidas? Ou nós estamos nos dispondo a andarmos assim, a vivermos dessa maneira, vivermos em comunidade, vivermos em comunhão, vivermos ligados no Senhor, tá? Então, que esse possa ser o nosso exercício de hoje, que Deus possa continuar falando no seu, no meu, no nosso coração. Amém? Osana, amém. você pode orar para a gente, por favor? Encerrando? Opa, Alguém quer falar alguma coisa, galera? Fale agora ou cale-se até domingo que vem. Brincadeira. Pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo aí certinho? Então, vamos fechar nossos olhos agora, que o vovôzão vai orar para a gente? obrigado, Senhor, por esta manhã em que aqui estivemos reunidos, Pai, em teu nome, Senhor, e te agradecer, Senhor, por todos que aqui estão e que tiveram a oportunidade, Pai, de estar aí ouvindo a palavra de Deus, para que possamos dar entendimento, Senhor, daquilo que é a tua vontade em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor caminha conosco nos momentos de dificuldade, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, nesses momentos em que não pedimos a sua ajuda, Pai. Apesar de estar ao nosso lado e muitas vezes negamos essa atitude, Senhor. Que o Senhor possa estar administrando, Pai, o nosso coração, no sentido de dar prioridade, Senhor, às coisas de Deus, acima de qualquer coisa, Pai, porque nada disso é relevante, Pai. Tudo isso é passageiro. O que foi ontem não é mais hoje, Senhor. Então, somente o Senhor é eterno, Pai. E temos que estar com os nossos olhos, Senhor, voltados para o eterno, Pai. Obrigado, Senhor, pela aula do Neto, Senhor,
pelo baú que ele abriu aí com essas músicas antigas, Pai Santíssimo, nos trazendo, Senhor, louvor a Ti, Senhor, nos lembrando de como o Senhor é amoroso e cuidadoso com nossas vidas, Pai. Sim, Pai. Esperamos, Senhor, na próxima aula, que estaremos aqui reunidos novamente, que o Senhor nos traga todos com saúde e com tranquilidade e com shalom em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Certinho, galera. Tudo de bom para vocês. Uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Tá bom? Eu sou o Neto. velho, mas quem traz música velha é você, né, Netão? Eu não conhecia a música que o Neto trouxe. Não, nem Ele eu, falou o não era nome. nascido ainda. E jogou pra cima de você, hein, Zan? Tchau.